A vida de quem está firme no Senhor é uma nova vida. Texto. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Introdução. Paulo era o pai espiritual, o fundador da igreja de Tessalônica. O apóstolo teve que escrever esta carta para ensinar os novos convertidos a como viver em santidade, aguardando o arrebatamento do Senhor Jesus. A ideia principal da carta é dita no capítulo 3, versículo 8, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. A firmeza no Senhor. Partindo deste versículo e desta ideia eu falarei sobre a vida de quem está firme no Senhor. Primeiro parte, a vida de quem está firme no Senhor é uma nova vida. João 3.5. Primeiro, uma nova vida gerada pelo novo nascimento. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não se arrepender de seus pecados, e ser batizado nas águas como símbolo público de uma conversão sincera. Jesus também disse: aquele que não nascer do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15.50. É necessário que o revestimento de poder seja dado no batismo do Espírito Santo para que os crentes possam anunciar a palavra de Deus com ousadia. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. A oração é a chave para sermos cheios do Espírito Santo. A oração abala as estruturas espirituais do bairro onde moramos. A oração move a mão de Deus. Segundo, uma nova vida gerada pelo amor a Cristo. João 14.21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João 14:21. Primeiro, os cristãos que dizem que amam a Cristo devem analisar e rever se estão realmente obedecendo aos mandamentos de Jesus Cristo. Para Cristo o amor é seguido pela obediência. Amar a Deus não é um simples sentimento de paixão como os ímpios têm por Jesus. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 João 3.21. Segundo, os corações dos ímpios buscam uma forma de aliviar a culpa pelo pecado. Um dia desses eu vi uma mulher cantando louvores no ônibus, tentando aliviar o seu sofrimento por causa do pecado. Suas vestes eram indecentes, sua conduta e postura eram imorais, seu olhar era malicioso, mesmo assim cantava para Deus com o coração distante de Deus. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão me adoram. Mateus capítulo 15, versículos 8 ao 9, parte A do versículo. O louvor a Deus só é verdadeiro quando há arrependimento e conversão sincera. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8. Podemos cantar músicas evangélicas, ir a todos os cultos, ouvir todos os sermões e mesmo assim não sermos cristãos verdadeiros. É necessário se converter, nascer de novo, e ser um crente santificado em Cristo, se separando das coisas mundanas que nos levam ao inferno, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Terceiro, uma nova vida de renúncia. Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Primeiro, aquele que tem uma nova vida em Cristo não sente falta de nada. Isso quer dizer que o Senhor Jesus nos é suficiente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. Aquele que é convertido e se diz discípulo de Cristo deve abandonar a tudo que for necessário para servir a Cristo, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, e justa, e piamente. Tito capítulo 2, versículos 11 ao 12. E esta renúncia inclui todas as práticas pecaminosas e abomináveis. Então disse Jesus aos seus discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Largar o pecado é difícil, mas não é impossível. Para largar o pecado é necessário primeiro uma vida de oração constante, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Segundo, uma vida de vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. E por último, devemos servir aos irmãos no amor de Cristo, porque com isso não teremos tempo para viver pecando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Devemos viver uma vida de oração constante, vigiar em todos os momentos, e servir a nossos irmãos. Assim, desse modo não cairemos nas armadilhas de Satanás, o nosso inimigo. Meu Senhor, nos conceda tal graça. Amém.